Então, a gente está começando a nossa reunião agora, e para você que não participou ao vivo com a gente estava pensando em você também, né? Então, por isso que a gente gravou e colocou o link no grupo para depois você poder assistir, porque é o caso da Fernanda, que está com o pai no hospital, a Adriana, que não está no grupo, vai voltar daqui a 4 meses para o grupo, mas ela está num curso pesado e depois eu vou mandar o link para ela, porque ela quer assistir. Tem uma galera aqui ou outra que teve um imprevisto ou outro, mas quero deixar bem claro que todos nós pensamos em você. E hoje a mediadora é a Sabrina, né? Sabrina vai se apresentar aí, a gente segue reto. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo. Vamos lá, Sabrina. Vamos lá, boa noite, pessoal. Obrigada pelo espaço aqui com vocês. Acredito que esse seja um espaço extremamente rico, porque vão ter muitos compartilhamentos, né? Então, durante toda a minha carreira, e eu já vou brevemente falar um pouco, mas eu sempre acreditei que a gente precisa ter humildade e entender que a gente nunca sabe de tudo. A gente sempre pode aprender tanto com os mais novos, assim como também os mais experientes, né? Então, toda oportunidade de treinamento, eu sempre estou presente, sempre fiz questão de estar presente, e eu acho que é isso aí, o sucesso depende da nossa vontade de querer aprender, né? Mas falando brevemente de mim, eu fui gerente de banco por muitos anos, há aproximadamente 15 anos, passei aí por alguns bancos. Depois eu fui selecionada para entrar na Prudential, fiquei um bom tempo lá na Prudential, saí da Prudential, montei minha corretora, ó, e aí neste momento eu conheci a Mag, que foi em 2015. Então, acho que, eu não sei se tem aqui ao vivo alguém da minha época, mas o Anderson, você entrou quando na Mag? Cara, eu entrei na MAG em 2020, eu acho. Então, por enquanto, ainda sou a mais antiga, vamos dizer assim. E aí fiquei tocando o barco por algum tempo com a minha corretora, tirei essa gap plena e atualmente, né, eu recebi um convite para trabalhar em um escritório de investimentos, onde estou tocando aqui a parte de seguros há 2 anos e 4 meses. Então, a minha experiência hoje, especificamente, é voltada para a parte do cliente alta renda, mas o nosso treinamento, ele semanalmente, ele será focado em diversos tipos de objeções, tá? Então, acredito que a ferramenta lá do WhatsApp, ela é muito importante, porque na prática ali, quando você tem uma objeção e você coloca dentro ali das opções para a gente poder estudar, é uma forma também de você conseguir fechar ali aquele boleto, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês rapidamente, só para a gente poder acompanhar um pouquinho mais de propriedade essa parte das objeções. Vocês todos estão vendo a tela? Uhum. Então, vamos lá. Eu costumo entender que uma objeção, pessoal, ela é, na realidade, um sim oculto, né? Então, quando o cliente ele não quer fechar, não adianta. Possivelmente, ele não vai criar nenhuma objeção. Simplesmente, ele nem vai deixar você fazer o seu papel, né? Então, quando é aquele cliente que você chegou, se apresentou, fez uma boa apresentação, e ele, ao final dessa apresentação, ele criou uma objeção, o que ele está querendo te dizer é: eu quero fechar, mas me prove que eu preciso desse produto, né? Então, basicamente é isso. O que acontece muitas vezes é que o problema da objeção é que teve uma fase anterior a ela que não foi muito bem explorada. Então, assim, o cliente hoje, ele é muito bem informado, ele tem diversas ferramentas de buscas que ele pode, a qualquer momento, entrar e consultar. Então, quando esse cliente ele se depara com um corretor, né,
como um mediador ali, que ele não tem uma preparação, aí existe um atrito, porque ele entende que ele sabe do produto, ele testa quem está falando com ele, e ele invalida caso essa pessoa não atinja ali o mínimo de uma resposta satisfatória que ele tenha visto, ou que ele tenha conversado, ou que ele tenha feito uma consulta prévia com uma pessoa que tenha o conhecimento sobre aquele tema. Então, assim, o que a gente costuma observar é que hoje em dia o cliente ele quer uma experiência, né? Então, ele quer sentar à frente do profissional que vai atendê-lo e ter uma boa experiência, né? Então, assim, quanto mais preparado o profissional estiver, menos objeções ele vai se deparar. E isso não necessariamente acontece com um profissional que tem muitos anos no mercado securitário. Muitas vezes, pelo fato de você treinar muito, porque, inclusive, isso já está tabelado, assim, existem diversas objeções que elas já são básicas. Então, entra ano, sai ano, se a MAG formar um corretor novo, aquele corretor vai se deparar com as mesmas objeções que os outros corretores também já tiveram. Então, quanto mais a gente treinar, melhor vai ficar o nosso speech para poder conscientizar o cliente de que realmente o que ele está contratando, de fato, é algo que ele precisa, né? Então, você cria necessidade nele. Quando você não cria essa necessidade, o que acontece é que aquela reunião ela fica com uma porta aberta na mente do cliente, porque ele ainda não conseguiu entender o que você está fazendo na frente dele. E aí eu te Então, pergunto, então, como é que a gente cria essa necessidade? como você cria essa necessidade? Primeiramente, você tem que entender quem está à sua frente. Cada ser humano tem uma especificidade, tem um ambiente familiar, tem um momento de vida dele que não necessariamente vai permanecer ao longo do tempo, porque a vida vai mudando, né? As prioridades vão mudando, os objetivos vão mudando, mas o ideal é que essa primeira reunião muitas vezes, assim, existem dois tipos de corretores: os que fazem 2 reuniões e os que fazem apenas uma reunião com o cliente, né? Então, é adaptar o discurso para que nessa reunião você faça as perguntas necessárias para que, quando o cliente ele responder essas perguntas, você já ter um esquema, né, dentro da sua mente, e isso também vem com o treinamento, em que caminho você vai seguir nessa reunião. E pode ser uma reunião de meia hora, de 20 minutos, mas desde que ela seja bem assertiva. Então, para que essa porta não fique aberta, você precisa fazer as perguntas certas para o cliente. Ou seja, você precisa saber quantos anos esse cliente tem, se ele é casado com filhos, se é casado sem filhos, se é solteiro com filhos, se é solteiro sem filhos. Se é solteiro ou casado, mas que tenham ou não filhos, mas que tenham dependentes dele, por exemplo, paga um plano de saúde para uma mãe. Então, ali você já vai criando uma estratégia com o cliente, e fazendo com que ele enxergue que ele tem uma necessidade do que você pode apresentar a ele. Então, você tem que criar essa necessidade nesse cliente. Se você não criar esse senso de urgência no cliente, esse medo, se você não conseguir captar realmente o que mais pode doer na vida deste cliente, possivelmente você vai se deparar com inúmeras objeções. E aí fica muito mais difícil para você fechar essa proposta. Vocês concordam com isso? Tem alguma coisa assim, vocês já passaram por isso, assim, de eu fiz essa reunião, mas poxa, essa reunião eu podia ter perguntado
podia ter feito tal pergunta, porque se eu fizesse, eu conseguiria rebater aquela objeção. Fabiana, você tem algum caso específico assim que você tenha saído da reunião e fala, meu Deus, por que que eu não fiz essa pergunta? Ai, principalmente, assim, quando a gente começa, né, a gente faz muito besteira, porque, assim, por mais que você tenha ali um script, você fica nervosa, aí você esquece de fazer alguma pergunta, por exemplo, eu já esqueci de perguntar se a pessoa, como que era a dedução do imposto de renda, se era completa, se não era, e depois, na hora que eu estava fazendo ali o planejamento, fez falta essa informação, então já aconteceu. Já esqueci de perguntar a renda da esposa, porque a esposa trabalhava junto com o cliente. Se ele é o E pilar aí, financeiro ou não, né? Isso impacta, né, na hora de isso fechar. impacta, assim, por mais que ela não fosse o pilar financeiro, mas eu sei que ela tinha uma renda e ela tinha uma renda considerável. E eu esqueci de perguntar qual era a renda, depois também fez, né? Fez diferença, então já cometi algumas gafes aí. Exatamente. E assim, ó, tem uma máxima que eu costumo não falhar. Independente do casal, a mulher ser ou não pilar financeira, trabalhar ou não, ela vai determinar se o seguro vai ser comprado. Raramente o cliente casado tem o poder de decisão. Raramente. Eu já peguei alguns casos assim, mas a maioria, se você não criar um rapport, né, que é uma proximidade ou um espelhamento ali com aquela esposa, você também não vai fechar. Anderson, conta um pouquinho para a gente aí sobre o que a gente falou, se você já passou por uma gafe dessa. Não, GAF não. Eu acho que é tudo muito por aí mesmo, do jeito que vocês estão falando. Eu concordo com relação a cliente, quando é casado. Óbvio que o cônjuge quase sempre tem alguma influência na decisão. Então, eu já dei treinamento aqui nesse grupo e já falei também sobre o cônjuge. Normalmente, quando eu vou visitar um casal em casa, dificilmente eu não faço plano para os dois, né? Porque por mais que a outra pessoa não tenha renda, ela faz parte do dia a dia da casa, e se a gente tirar ela dali, sobram custos que hoje não tem porque ela faz as tarefas, né? Ou ela ou ele, tanto faz. Mas é um planejamento familiar, né? Não pode um pilar se proteger e o outro ficar desprotegido, não faz muito sentido, né? E é muito isso que vocês estão falando, cara, assim, quanto mais a gente puder ser consultivo e realmente escutar numa primeira reunião ou numa primeira parte da reunião para quem faz de uma vez só, quanto mais o cliente falar, mais você vai saber mais ou menos como direcionar, o que que ele quer, o que que ele não quer. Eu já vi algumas objeções lá no grupo que não fazem nem sentido você ouvir, por exemplo. Então, assim, eu sou funcionário público, não estou preocupado que minha renda não vai cair se eu ficar afastado. É verdade. Se alguém visita um funcionário público e está falando de tipo funcionário público, cara, você vai ouvir isso, porque é óbvio, a renda do cara não cai. E aí você está se criando uma objeção, assim. Então, ouvir mais e principalmente prestar atenção no que o cara fala e anotar as informações que ele passa, normalmente te faz ser mais assertivo. E aí, como você falou, o quanto de porta você puder já ir fechando e ir se antecipando às possíveis objeções, você no final deixa o cara um pouco com menos objeção para dar ou sem objeção. Porque todas as dúvidas ou as dores dele você vai tirando ao longo da consultoria. É mais ou menos nessa linha aí mesmo, acho que é isso mesmo. Anderson, perfeito. Mas assim, hoje você já está no nível que você já tem essa consciência, porque você com certeza já deixou de fechar muitas propostas, porque deixou de fazer algumas perguntas. Você lembra lá no início, assim, o que mais te atrapalhou Cara, nos eu, fechamentos? eu, eu, por exemplo, eu não perguntava se a pessoa precisava do cônjuge para tomar a decisão. E aí não é que eu levava muito, não, mas eu levava o que a gente chamava de C2 no Prudente, né? Ah, preciso Uhum. falar com o meu marido, meu cônjuge, meu esposo, minha esposa. E isso eu mudei rápido, mas foi rápido. Alguma outra coisa que eu não perguntava, deixa eu ver aqui. Hum, Regime de comunhão era uma coisa que eu não perguntava, isso influencia muito hoje na parte sucessória.
né? Então, Uhum. assim, principalmente nos maiores planos, é uma pergunta fundamental, que no início eu não tinha nem essa expertise de sucessão, então realmente eu não fazia parte do meu speech, nem da minha apresentação. Então, a parte de regime de comunhão era uma parte que eu deixava um pouco a desejar. A própria parte de patrimônio, eu focava muito em casa, carro, mas esquecia, por exemplo, de todo o dinheiro investido, guardado, que é fonte também de inventário, enfim. Então, algumas coisas na linha, principalmente de sucessão, eu falhava bastante. Tenho consciência e deixei de fechar mais negócios, vamos colocar assim, por não explorar essa parte mais de sucessão. Mas de resto, acho que não. Eu era até. Eu demorava nas minhas visitas não eram rápidas. Eu tinha dificuldade de fazer visita rápida. Então, assim, o médico te deu. Fala aí em pé no hospital. Eu tinha muita dificuldade muito, porque para mim eu precisava ter o maior número de informação possível. Então eu sempre fui assim de perguntar muito, de anotar muito. Eu tinha lá o InfoClient lá da Prudential na época. Cara, ele vinha, não tinha espaço mais para escrever meu InfoClient, de tanta coisa que eu anotava. E Legal, aí isso me legal. facilitava, sem dúvida. Quanto mais você anotar e souber do cliente, mais fácil fica tanto o fechamento, quanto você ser assertivo no plano que você está levando, quanto até mesmo contornar a objeção. Porque quanto mais o cliente fala, mais ele te dá argumento contra ele próprio. Ele não sabe É, Então, disso, mas, então eu estou mas é isso. imaginando aqui, estou imaginando que o seu encontro com o cliente, não sei se eu vou acertar, parece que são em duas etapas, duas reuniões. É isso. Isso. exatamente. Eu tive que adaptar um pouco lá na MAG quando eu fui gerente, Marquinhos sabe disso, porque a MAG preza em você fazer em uma reunião. Isso para mim É. Uhum. era esquisito, assim. Mas aí eu concordo parcialmente, porque a MAG também veio me mostrar que é possível fazer em uma visita, tá? Que Legal, dá para ter legal. resultado em uma visita. Só que eu acredito que essa primeira visita e o resultado de uma visita são em planos menores, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que planos de R$ 1.500 por mês, 2.000, R$ 3.000 por mês, que dá aí 15, 20, 25 mil de PA no ano, dificilmente, eu nunca vi sair numa reunião só de primeira. Não É, vejo. acaba que não é uma Porque regra, né? não, É não uma, existe regra, não não é. é uma regra, é uma Não. questão de bom senso, né, do corretor de De chegar, feeling, é, de filho, de exatamente. perceber. Eu acho o seguinte, se a gente pensar na gente, você faz um negócio de 100, 150, até R$ 200 de uma vez só? Faz. Agora, alguém aqui faria um negócio de 1.500, R$ 2.000, R$ 1.800 Como em alguém que 40 nunca minutos? viu Por na mês, vida, né? Não. muito Não, e pouco por provável. mês, Natural né? Assim, é pensar, analisar, porque as cifras são maiores, né? Sim, Então é natural que a pessoa queira, principalmente se não for no mercado X, ou seja, se é uma pessoa que está vendo pela primeira vez, por mais que você venha recomendado, né? Ela nunca te viu. Então talvez ela queira dar uma olhada nas tuas redes sociais, dar uma vasculhada no site da tua corretora. É natural, assim, eu faria, né? Então eu entendo que dificilmente planos maiores saem em uma visita só. Mas mesmo para plano pequeno, tá, Marquinhos, ou menores, Anderson, prefiro fazer em duas visitas. Eu acho que você é legal. mais ativo, você faz com mais calma, o cliente dá mais valor. Porque pensa, você está prometendo em planejar a vida financeira toda dele, ele blindar toda a vida financeira dele. Pô, se você faz um negócio em 10 minutos, cara, por mais que a gente faça com expertise, com know-how, você faz rápido o plano do cara. É fato. Mas ele, às vezes, vai ficar com o pé atrás por tanta rapidez, às vezes. Mas, pô, o cara pegou uma informação, em 10 minutos ele montou meu plano. Exatamente. E o Quando você produto leva para de... Ó, casa e traz pessoal. no dia seguinte, você pode ter levado 5. Ele não sabe. Aham. E o Ele não produto é sabe. um Ele vai achar produto intangível, né? Ele está comprando ali uma promessa. Então, o posicionamento do corretor, a forma como ele vai abordar, desde a primeira ligação, né? Eu vou evitar falar aqui termos técnicos, porque quem veio da Prudential fala TA e vocês falam. Então, assim, de uma forma bem simples. Quanto mais transparente e objetivo você for com o cliente, e quanto mais observador e com as perguntas certas, a probabilidade de ter uma objeção, ela cai. Não quer dizer que ela não vai existir, mas é uma objeção que, se você fez um bom trabalho no início, ela fica muito mais fácil de ser contornada, tá? Então, assim, se eu puder dar uma dica para vocês com essa experiência que eu tive aí ao longo desse tempo, é uma boa preparação realmente prévia com esse cliente.
Então, como a gente vai fazer aqui uma série de treinamentos voltados para objeções, quando a gente finalizar, acho que a objeção, assim, sempre tem uma novidade, né? Mas quando a gente pelo menos tirar boa parte das objeções aí da frente, a gente pode também fazer um treinamento de primeira abordagem, enfim, de outras coisas, Ô, tá? Então, Sabrina, assim, deixa eu só. Me corrijam aí, vocês têm a expertise da situação. Pelo que o Anderson está falando, você está falando, me parece que uma reunião mais alongada, mas aquela reunião que planeja e às vezes ela vai em duas etapas, as objeções elas caem um pouco mais. Ou eu estou errado? Porque na é, pressa o cliente vem cheio de perguntas. Mas se você começa entrando no coração do cliente, fazendo rapport, fazendo é, é, aquele espelhamento, trabalhando psicologicamente, né? Vendendo com emoção, apresentando com emoção e vendendo com a razão. Ô Anderson, não sei se eu estou errado, se eu estou certo. Parece que as objeções elas são menores. ainda tem o poder do recomendante também, que é um papel fundamental. Se você puder ir a um cliente que tenha sido recomendado por uma pessoa que tenha uma confiança ali dentro do mercado dela, né? Então, por exemplo, se for um médico formador de opinião, a probabilidade das objeções ela diminui drasticamente, né, Arisa? O que eu ia falar, tem uma coisa, Marquinhos, que também naturalmente faz com que as objeções diminuam muito. Se a pessoa for uma pessoa atenta aos clientes, que é o quê? A tua experiência. Então, por exemplo, eu visitei a Sabrina. Poxa, a Sabrina hoje me disse no fechamento que precisava falar com o marido. Pô, isso é algo que eu não posso permitir que outro cliente fale para mim, não no fechamento. Você tem que descobrir isso antes, se ela precisa ou não falar com o marido. Aí, beleza, aí eu vou pro Marco. Pô, o Marco não vai me dizer que precisa falar com a esposa. Por quê? Porque eu já vou perguntar pro Marco, eu vou me antecipar a essa objeção. Aí o Marcos vai me fazer uma outra. Pô, antes eu sou funcionário público e não preciso de proteção de renda. Porra, eu tenho que chegar em casa, é meu dever de casa, assim, pô, essa aqui eu também não posso falar de novo. Toda vez que eu for falar com funcionário público, eu tenho que me antecipar a isso. Toda vez que você se antecipa, você diminui o problema. Né? Por quê? Porque aquilo ali você já falou, o cara não fica na dúvida naquele ponto. Ou não te questiona, porque você antecipou a informação. Isso eu fui fazendo com a minha apresentação. Eu já fiz minha apresentação aqui para vocês já viram. Eu tento antecipar todo e qualquer ponto que já me questionaram. Se me der 40, 50 minutos, que normalmente é o que eu levo, entre falar, explicar, bater um papo, pegar informação, tal, e preparar o meu fechamento, né? Eu levo mais ou menos isso realmente. Cara, se me der esse tempo, dificilmente eu tomo alguma objeção que não vou fazer no meu fechamento. Porque até valor eu discuto antes. Até, claro, não vou dar exatamente o valor, porque eu não fiz o plano do cara ainda. Mas eu tenho ideia de quanto vai ficar, todos nós temos. Fica mais ou menos X% da receita, quase sempre, vocês sabem disso. Então, se você fala para o cara já na primeira reunião, cara, fez sentido tudo que a gente conversou? Fez. Se eu te trouxer algo, então, que proteja de tudo que a gente conversou e fique mais ou menos entre tanto e tanto, faz sentido para você a gente ter a segunda reunião? Porque se o cara disser que não, gente, vocês já sabem quanto vai ficar. Aí vocês estão perdendo tempo fazendo uma outra reunião com um cara que não vai fazer. Igual a Sabrina falou. Exatamente. Igual a Sabrina falou. Nem todo mundo vai fazer. Não vai. Nem comigo, nem com ninguém do mundo. O cara tem 100% de assertividade em todos os clientes. Isso não existe, né? Então, eu acho que vai muito da gente pegar a experiência, pegar qualquer objeção que a gente toma e fazer um deverzinho de casa do tipo, o que que eu posso falar na minha apresentação ou durante o meu bate-papo que evite essa dúvida ou evite esse questionamento. E aí você vai melhorando a tua apresentação e a tua performance em cada cliente que você vai. Até você se tornar um cara muito melhor em antecipar os problemas. Então hoje eu sei, porque as objeções, se vocês pararem para ver, muitas são quase sempre as mesmas. A grande maioria é igual. Sim, Então é figurinhas quase carimbadas. você já sabe que pode ter, eu acho que você tem o dever de tentar antecipar na tua apresentação. Para quê? Para pelo menos essas você pular.
Que venham Sim. umas novas aí. De vez em quando vem umas perguntas, pô, cara, Não, que não venham. Não, exato, Anderson, que não venham objeções. Nada que perfeito. venham novas. E sejam novas, até para que os próximos clientes também já não tenham mais essa. Então, eu acho que é sempre a gente chegar em casa e fazer o deverzinho de casa depois de cada cliente fechamento. Pô, por que que eu não fechei esse cara? O que que ele me disse que faltou? Para o próximo não pode faltar. Tem que sobrar nesse ponto para o próximo cliente. E assim Sim. você, eu acho que é muito isso. Assim, eu tento sempre antecipar aos problemas já sabidos, né, as questões mais normais, para que essas não sejam um problema. Ou, se forem, que saia já na primeira papo e você já descubra que não vai. Pô, eu não Uhum. vou porque, cara, eu odeio seguro, tenho horror a seguro, cara, eu não faço seguro com ninguém, cara, eu não quero ver seguro na minha vida. Beleza, cara, estou no lugar errado aqui, desculpa. Né? Quem você conhece que não tem esse horror a seguro, para eu continuar meu trabalho e vida que segue. É tentar antecipar, eu acho que é só isso. Legal. E vocês costumam a atender clientes que são recomendados ou vocês vão também no porta a porta? Tem um misto, né? Eu não sei fazer porta a porta, assim, assumo, não sei. Assim, estou até para fazer algum curso nessa linha, mas eu não sei fazer. Só visito recomendação. Eu faço os dois, até porque no começo não tem muita recomendação. Então, eu me descobri no PAP. Eu já gosto do PAP. Já dominou a Opa! técnica, né, Então, Fabi? peraí, Então, peraí. Se já Não você. dominei, em mas breve eu, É, você vai falar para a gente aqui suas boas práticas, que eu acho que toda experiência ela vai somar aqui com o grupo, tá? não dominei, mas é algo que eu me identifico, que eu acho que eu me dou melhor no PAP do que na ligação. E assim, como a minha carteira ainda é pequena, né? Então eu tenho pouca recomendação. Entendi. Mas então eu vou Mariana, conseguir aumentar vamos a minha anotar aí, carteira. Sabrina, porque a Eu Fabiana. faço. Ô, Fabiana, você vai então passar depois isso para a gente aí. vai, claro, com certeza. O Qual, que não vai qual- faltar aqui são boas práticas, qual é o né? código, Sabrina, né? eu faço Mariana, muito PAP, muito você PAP, também, né? Você se muito. sente bem confortável com o PAP e consegue ter uma Olha, assertividade. foi. E assim, eu peguei, eu acho que eu consegui entender um pouco como funciona, principalmente na área de saúde. No sábado agora foi de um PAP. Eu dei uma palestra para 15 dentistas. Bacana, hein? E assim, a gente foi 20 minutinhos de um bate-papo, não fiz ainda nada, agora eu tô marcando as reuniões, sabe? Que Mas foi tudo legal. de PAP, é. E assim, o segredo é sempre pedir para falar com o administrativo. Ele é quem vai te abrir as portas ou quem vai te fechar, Uhum. né? Então, porque se você pede para falar direto com o profissional, você não consegue, sabe? Você tem que fazer o rapport direto com o administrativo, ele conhecer aquela pessoa para ela poder te abrir as portas. Você fala assim, cara, os seus funcionários, os seus prestadores de serviço precisam desse tipo de proteção. Como que eu posso chegar até eles? Entendeu? E aí eu fui no treinamento da equipe, ela separou 20 minutos, meia hora para eu falar, e foi muito legal. Que bacana, né? Bacana. É, Assim, bem legal. assim como também as secretárias, né? Então, primeiro, às vezes, você tem que conquistar a secretária para conseguir chegar ali no dono da empresa ou no médico, né? Secretária é complicado, tá? Secretária é complicado. Ela Legal, fala, mas o bacana. doutor não precisa disso, não. É difícil. Legal. Assim, se você abrir muito para a secretária, ela já quer te despachar ali mesmo, nem deixa você falar. Eu normalmente eu vou direto no profissional, não falo com o administrativo. Assim, depende muito, né? Mas normalmente eu vou direto no profissional. Não, não, Depende. depende, porque assim, a secretária ela quer te barrar. Então, outra coisa, aqui onde eu moro é capital. É isso que eu A ia falar capital agora. o pessoal é mais fechado também. Então é Eu tô bem no mais interior. difícil. Petrópolis Isso. também. Eu estou em Aí, Petrópolis, tá? Petrópolis também é bem fechado. então, É, o que que eu faço? Eu vou pro interior. E aí no interior, assim, tipo, teve uma cidade que a gente vendeu para, eu sempre vou com uma colega, né?
a gente vendeu para quase todo mundo da cidade. Foi Legal. assim, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Mas a gente já vai direto ou no médico, ou no dentista. Basicamente, a gente aborda mais médico e dentista. Então, pessoal, vamos... Depende. Só rapidinho, aqui em Juiz de Fora eu entendi que funciona melhor assim. No Rio, você vai direto ao profissional. Depende, você tem que Você sentir tem qual é que a ser bem vibe ali da empresa. flexível. Você tem que ser Isso, você tem que flexível sentir ali a mesma coisa. Você tem que chegar no ambiente e sentir o que vai. Tá. Então, assim, vamos para a nossa primeira objeção. Colocaram lá. Essa objeção é a objeção que eu mais escuto aqui na minha atual atividade profissional. Sabrina, eu tenho muito dinheiro, não preciso de seguro. Essa aqui é clássica, porque eu estou dentro de um escritório de investimentos, né? Então só tem cliente investidor. E ele não consegue entender a importância do planejamento sucessório ou empresarial, ou quando não entende, até desconhece. Gente, pasmem, eu já fiz reuniões aqui com clientes que têm 3 advogados dentro da empresa e ele desconhecia a sucessão empresarial. Então, essa abordagem é uma abordagem um pouco mais tranquila, né? Porque infelizmente, no Brasil, as pessoas elas não têm um preparo no pós-morte quando a gente está falando realmente do cliente muito investidor, do cliente que tem muito dinheiro e tem muitos bens. Então, eu vou falar de uma forma genérica, né? O posicionamento que eu tenho aqui no escritório e que dá certo, porque na realidade é o que acontece no Brasil, tá? Então, quando o cliente, você vai fazer o fechamento, você já fez lá a primeira reunião, você levantou todas as informações, você pegou todo o montante lá de investimentos do cliente, pegou as informações do patrimônio, né? Então, o que ele tem de imóveis, se esses imóveis ele aluga, ou se são imóveis que estão fechados, né? Imóveis fechados, eles são considerados custo, não é investimento, porque ele paga ali, ele tem custo com aquele imóvel, né? E acredito que todos vocês saibam que existe um imposto de transmissão, né, que ele acontece tanto na morte ou em vida com doação, que é o ITCMD. Então, qual é o pulo do gato, né? Na realidade, o imposto, talvez até o cliente saiba que ele existe, só que ele não consegue ter a dimensão de que aí vai depender do momento de vida desse cliente, né? Então, se é um cliente que herdou, se é um cliente que é o pilar financeiro e detém todo esse investimento, esse patrimônio no CPF dele, se é um cliente um pouco mais sênior, que já deixou tudo resolvido através de algum outro tipo de instrumento de sucessão. Isso aí, assim, a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse tema, mas o fato é que o ITCM dele vai existir e se ele não deixar isso preparado, a família não vai ter acesso ao patrimônio dele, pelo menos facilmente. Vai depender de um alvará de juiz, que na realidade a gente não consegue entender se o juiz vai ou não permitir que se faça ali a venda de algum imóvel para que possa ter o pagamento do ITCMD. Então, a grande questão é você entender realmente se esse cliente ele já possui uma previdência privada, porque isso aí já é uma objeção, tá? Lembra que eu falei para vocês? O cliente hoje ele está mais antenado, ele busca informações, ele busca conteúdos na internet, né? Então, se esse cliente não tem uma previdência, facilmente você vai falar que todo o investimento dele, todo o patrimônio dele é bloqueável e que a família realmente vai precisar vai precisar pagar esse imposto, né? Que a gente pode somar aí o imposto aí. O imposto é estadual, então existe uma tabela lá na OAB por estado. Ele, além desse imposto, ele paga os custos com cartórios mais custos advocatícios.
Então, você tem que perguntar mesmo, sem medo, como a esposa dele vai fazer o pagamento desse imposto, caso o dinheiro esteja todo no CPF dele. Desmistificar a conta conjunta, que provavelmente vocês já sabem que isso é um mito também, né? Não vou nem entrar na seara aqui da conta conjunta, mas realmente é uma necessidade da família ter acesso a esse dinheiro para a manutenção do padrão de vida dela. Então, essa objeção é uma objeção muito tranquila, né? Aí tem os detalhes, né? Então, você pode pegar um cliente que já tem uma holding, cliente que tem investimentos fora do país. Então, assim, cada caso você vai ter que ter um direcionamento, mas você antecipar essa objeção com as perguntas da primeira reunião vai ser fundamental, porque você detendo essas informações do cliente, previamente você pode consultar um colega que tem mais experiência nessa área. Você pode entrar na internet e buscar, tem vários advogados que falam sobre isso na internet muito facilmente. Então, você já vai preparado com autoridade naquele cliente e sem medo de perguntar realmente como vão ficar, né? Os pagamentos, a manutenção do padrão de vida da família, que pelo menos ali de 1 a 2 anos, a família ela pode ter problemas ali com aquele inventário, né? Então, além do pagamento do imposto, tem que deixar pago também o custo de vida dessa família. Então, assim, eu acho que essa primeira objeção é uma objeção, entre aspas, tranquila, porém, o corretor, ele precisa estudar, ele precisa se aprofundar no tema, caso ele queira chegar nesse nível de cliente, tá? Então, assim, dependendo da renda do cliente de vocês, pode ser que vocês se deparem com um cliente que tem muito patrimônio. E ali é uma chance incrível, incrível, porque se você dominar esse assunto, você vai nadar de braçada, porque um vai indicar o outro, né? Então, um cliente que tem dinheiro tem amigo que tem dinheiro. Vocês têm alguma dúvida específica em relação a imposto de transmissão, alguma coisa que vocês queiram perguntar? O valor, mais ou menos, do imposto de transmissão depende do imóvel, depende da prefeitura, né? Mas qual é a Então, média? é E de tabelado, tá, quatro Marquinhos? É 4 a 8. Oi? É de 4 a 8%. É de Então, 4 a assim, você, 8%. você pode tranquilamente, se o cliente tiver um patrimônio ali, maior que 1 milhão, você pode tranquilamente falar com ele que ele vai ter 8%, mais 1% de custo com cartório, mais os custos advocatícios, você pode colocar aí de 15% a 20% de custo, isso agora, neste momento, porque está tramitando aí um pedido para que esse imposto ele aumente absurdamente. Então, assim, eu acho melhor vocês nem entrarem nesse detalhe com o cliente, né? Mas o de 4 a 8, vocês podem falar tranquilamente, 4 a 8 aqui no Rio, tá? Se vocês... Eu aconselho que vocês entrem no site da OAB e peguem essa informação, é uma tabelinha, tem ali todos os estados, então é muito tranquilo de vocês conseguirem acessar, tá? Então tem a Fabi que está lá aonde, Fabiana, que você mora? Goiás. Goiânia. Então, Goiânia, então cada estado vai ter ali o percentual, né? Então Aqui, você tem que ter. normalmente, a gente usa esse valor aí, de 15% a 20%. Então, mas você tem que olhar, Fabiana, na tabela para ver se é isso mesmo, porque às vezes você pode perder um grande cliente porque deu uma única informação errada. E isso acontece com todo corretor. Então, acho que o importante é a gente sempre procurar sobre esse tema, que a sabe? Sabrina Sobre está falando, sucessão para, né? a Sabrina está falando é que essa tabela do imposto, depois dos honorários advocatícios de cada OAB, de cada região, que também tem o indicado, né, pela OAB, não efetivamente que o advogado cobra, mas pelo menos o indicado, e você tem como mostrar. Né? Não sou eu que estou Exato. falando. Esses dados estão na ponta da língua ou na ponta do celular. Você não é obrigado, às vezes, a gravar. Mas você tem que estar com essa tabela no desktop,
Na Cara, ponta da língua. na Tem que estar ponta da na ponta da língua. que você fala 15 a 20, você pode pegar o cliente cri-cri e normalmente quanto mais você sobe, mais específico Uhum. são as perguntas. Tá bom, mas por que 15? Por que 20? Ou exatamente quanto? Por que de 15 a 20? Se você não souber explicar, cara, pode se enrolar. Então, assim, não é difícil a explicação. Quando o cara tem, que ela falou, acima de 1.300.000, é 8. Aqui no Rio é 8, né? Então, cara, 8 é de ITD, Imposto de Transmissão, né? E doação. Se for morto, causa morte e doação, TCMD. É isso, 8. Pelo patrimônio que você tem. Pela tabela Eu da acho que OAB a Rio, internet dele você caiu, pode... né? Não estão me ouvindo, não? Agora estamos. É. Então, imposto 8, está aqui. Pela tabela da OAB no Rio de Janeiro, honorário advocatício para inventário, tem lá, você pode abrir o site com ele na hora e mostrar. Quem sabe faz ao vivo, né? OAB RJ, tabela de honorário, inventário. Está lá, 6%. 8 mais 6, 14. Com pelo menos 1% de custas processuais e cartorárias, 15. Menos de 15 não é. Não é. O que pode Agora acontecer é sim, para mais de 15. Ou seja, agora mais de sim, 50 honorários. É isso. qual é o pulo do gato, né? Não é você saber, além de você saber os percentuais, né? Dessa pergunta aí, tenho muito dinheiro, tenho muito patrimônio, não preciso de seguro. A gente está falando exclusivamente dessa objeção, tá? O pulo do gato não é só saber os percentuais, porque senão você vai virar ali um Google para o cliente. Ele vai começar a te fazer várias perguntas e aí você já sai do contexto, sai da emoção. Então, é assim, é você usar a sua autoridade falando sobre esse custo e perguntando para o cliente como a escola do Pedro, porque até então você já vai ter perguntado o nome do filho, ou, enfim, ter feito aquela primeira reunião, como a Mariana, que é sua esposa, vai continuar pagando o colégio do Pedro se ela não tiver acesso ao seu dinheiro. Então, sempre voltar ali na ferida do cliente. Esse é o pulo do gato. Com o tempo, eu fiquei um pouco mais malandra, né? Porque eu tenho muitas informações e eu ficava explicando para o cliente como se fosse uma advogada. E aí depois o cliente levantava, apertava a minha mão e ia embora. Então é assim, é você saber o que está falando e ao mesmo tempo pisar ali realmente, apontar ali na realidade qual seria a dor do cliente e se colocar como o profissional que vai resolver o problema dele, tá, pessoal? Então, assim, essa primeira reunião aqui nossa foi assim um bate-papo muito rico no início, né? Eu acredito que é só o início agora de 2023, a gente tem muita coisa para a gente compartilhar. Assim como o Anderson e vocês aqui, vocês têm infinitas possibilidades de coisas que vocês já se depararam que impediram que vocês fechassem o seguro, e a intenção do grupo é formar cada vez mais pessoas feras que fechem proposta. Então, que não apenas saibam o que fazer, é realmente ali fechar a boleta, tá? Então, eu até conversei com o Marcos, que agora, para vocês terem uma ideia, eu vou entrar numa reunião, aqui não tem horário, né? Profissional liberal não tem horário para trabalhar, então eu vou entrar num fechamento agora, me desejem sorte. E aí, na semana que vem, Marcos, a gente pode retornar com esse treinamento às segundas, né? Parece que vocês já tinham essa agenda semanal de segunda, e a gente vai tratando as outras objeções e compartilhando aqui boas práticas, que a intenção aqui é vocês fecharem, é fechar proposta, tá? Deixa eu falar uma coisa, Sabrina. Antes de você sair, a gente já ia fazer isso aí no meio da reunião. Vamos printar a tela com todo mundo, mostrando o rostinho aí, para a gente botar no grupo lá. Então, assim, ao final da reunião, eu queria que vocês comentassem também no grupo o que esse encontro nosso aqui representou, tá? Eu sempre digo o seguinte: eu sou muito grato por todos vocês, porque eu vou te falar, eu estou aprendendo muito aqui. Desde o início, desde outubro, quando tudo começou, eu estou aprendendo bastante. O meu desejo é que todo mundo aprenda
muito, todo mundo desenvolva muito e que vocês fiquem ricos, entendeu? Que vocês ganhem muito Fiquemos, dinheiro. né? Que fiquemos. Porque quando É, você fala vocês, você se exclui disso. Você não quer não ficar é. rico, não, Marcos? Mas Você... eu estou junto, eu estou de mão dada com vocês e Ah, tá. algemado, entendeu? Então, assim, o meu sonho, desejo sincero no meu coração, sem chacota, sem nada, Deus sabe o que eu estou falando. Eu quero ver vocês vendendo demais, absurdamente, ganhando muito dinheiro, sabe? E se realizando em todos os sentidos. Então, para mim, esse grupo ele é fundamental em todos os sentidos. Ele é um grupo holístico. A gente vai printar essa tela agora. Eu queria pedir a alguém, quem é que pode printar a tela? Eu queria que a Sabrina ficasse assim, nessa posição, porque... Eu tô durinha para tirar foto, gente. Então, quem é que pode printar a tela aí para a gente aí? Ô, Duda, você consegue Printei aparecer para aqui, nós Marcos. aí? Vou mandar. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Dá para você aparecer aí para a gente ter o prazer de ter o seu rostinho aí no print, na foto? Sim, é que eu estava ouvindo aqui sem aparecer, mas dá sim, calma aí. Mas fica melhor com você aparecendo com a gente aí, ó. Enriqueceu a tela aí. Ô, Sabrina, então você entra aí e quem vai printar a tela? É a Fabiana que vai printar? Posso printar. Então, Fabiana vai printar. Quem mais quiser printar também, printa. Põe lá no grupo. Porque eu tentei entrar com o meu celular aqui, mas aconteceu uma situação, não sei o que aconteceu. Aliás, não sei o que aconteceu e a gente volta já já. Vamos Então, lá? assim, pessoal, já printaram ou não? Vou Ainda printar. não. 1, 2, Peraí, 3, deixa eu tirar já. meu óculos. Pronto. Pessoal, ó, Show eu quero agradecer, Marcos, a oportunidade de conversar aqui com a equipe de vocês. Me coloco à disposição. Confesso que o meu horário é assim, uma coisa de louco. Vocês verem, eu vou entrar em reunião agora, só Deus sabe que hora eu vou sair. Parabéns para você, pô. Eu queria estar aí, ó, fechando uma reunião agora também. Para compartilhar e todas as segundas-feiras, se eu puder entrar, acredito que eu possa, eu vou travar minha agenda para compartilhar aqui um pouco da minha experiência e também conhecer a experiência de vocês. Acho que vai ser assim incrível. A gente vai conseguir fazer um ano assim bastante transformador, né? Com a união aqui do grupo. Então, acho que é importante também vocês colocarem lá, né? Estimularem para que as pessoas entrem. Às vezes eles estão passando por uns momentos assim de queda e que a autoestima está lá embaixo. Então, só uma reunião dessa, um compartilhamento de ideias, né, a energia já sobe, o outro dia já começa ali com outro astral. Bom, Sabrina, né? você falar isso, deixa eu que lido com o grupo, assim, de uma maneira mais direta. Juro, eu vou ter que sair. Vai. A assessora Sabrina, tá obrigada, vai, viu? vai. Obrigada, viu? Foi Obrigada. ótimo. Obrigado. Um beijão. A gente Tchau, se gente, fala depois. prazer. Depois a gente se fala. Tchau, tchau. Vai com Deus. Fique O que a Sabrina acabou de falar é muito importante, porque eu que estou lidando com o grupo, eu percebo as pessoas estão em momentos diferentes da própria vida. E, às vezes, a gente faz um juízo de valor de que uma galera não está se importando. Não, não é isso, não. A galera, os 50 que está aqui dentro desse grupo, eu não troco por 1000. Eu não troco os 50 do grupo por 1000. São todos, sem exceção, muito tops. E hoje, uma galera querendo participar e sem poder estar aqui com a gente. Eles queriam estar aqui com a gente. Então, de coração, tem gente que não está aqui porque não pôde mesmo. Só de pensar que a Fernanda está com o pai no hospital, eu desejei a ela aqui melhoras para o paizinho dela, entendeu? Então, eu queria dar meus parabéns para vocês, porque vocês estão aqui fazendo esse grupo acontecer. Eu falei mais cedo para a Sabrina, eu falei, Sabrina, com o tempo, a gente vai ter uma colagem. Eu que já liderei grupos grandes, eu sei que o processo é demorado, entendeu? Mas vai dar certo. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse momento com a Sabrina? Foi show, né?
só agradecer mesmo, viu, Marcos, a você, né, pela sua disponibilidade aí de criar o grupo, oportunidade, né, que você compartilha com a gente, né, da gente crescer, da gente aprender, conhecer mais, né, por mais quantas pessoas experientes, né, que a gente vem conhecendo e quantas experiências boas que a gente ouve e que a gente pode aplicar, colocar em prática, né? Só agradecer mesmo. Ô, Anderson, Fala depois aí. que eu vi no Instagram da Andréia lá, mais de 2.000 vidas, e a Andréia tem o mesmo tempo que eu de Tá MAG, voando. eu falei, cara, o que é isso? Eu quase que viajei para Santa Catarina e falei assim, pô, me ensina aí. Então, assim, a Andréia só prova, vocês, Anderson, sabe, Duda, que é recente, né? Mas tá, a Duda é outra, Fabiana, que está violenta, sabe? A Duda está dando o que falar, né? Maravilhosa. É uma bênção. E saber que a Fabiana tem. Ainda tem que Não é? aprender. Mas, poxa, já está ensinando. Fabiana, porta a porta da Fabiana é tremendo. Eu quero aprender, né? Mariana Biscotto, que para mim também é topíssima, porque eu vi Mariana domina as coisas, os temas, é muito bom. Então, assim, já Tô de voltando, antemão, a minha Marcos. gratidão a todos vocês aqui. Agora, o Anderson destacou o seguinte: eu sou funcionário público e se eu ficar afastado não tem problema. Ele falou que essa é uma objeção a ser descartada, né, o Anderson? Porque Não, você filtra não é antes, né? descartada. Então, no bate-papo, quando o cara te diz que ele é funcionário público, você tem que questionar ele. Você já sabe mais ou menos as coberturas que você tem para levar. A de proteção da renda, para um funcionário público, na grande maioria das vezes, não faz sentido. Pode haver as exceções. Então você tem que se colocar, até para ele entender que, assim, pô, o cara sabe que eu sou funcionário público, que ele trabalha com esse público. Isso é importante para você. Então, assim, Marcos, pô, legal, estou vendo aqui que você é funcionário público e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, se você se afastasse do trabalho por até um ano, porque o DIT só protege um ano, tá, gente? Então, se você tivesse um afastamento pesado, 8, 9, 10 meses, até um ano, a tua renda hoje cai. Se cai, cai para quanto? Isso é uma preocupação para você? Esse cara que deu essa objeção, ele ia falar para você: não, não, isso não me preocupa. E você descarta, você não vai tocar mais nesse assunto. Então, ela não pode ser uma objeção no fechamento. É nesse ponto que eu quis dizer, entendeu? Entendi. Essa Arisa. objeção que Na verdade, assim, quem trabalha com funcionário público tem que entender, porque, por exemplo, assim, às vezes um afastamento temporário não vai prejudicar ele. Mas, por exemplo, se ele tiver ali uma invalidez, aí você tem que entender o regime de aposentadoria desse Exato, se é funcionário teto do público, INSS, perfeito, porque, perfeito. entendeu? Porque depende do ano, então aí muda tudo. Então, se você vai atender um funcionário público, você tem que entender ali do regime de trabalho dele, antes de você ir. Qual que é? Por exemplo, é o TRT. Então, qual que é o regime aqui de aposentadoria desse funcionário? Se ele aposentar por tempo, como que é? Se ele é aposentado por uma invalidez, como que é? Porque muda, é diferente. E aí cai muito, pode cair muito a renda do funcionário, entendeu? E E aí tem que mudou muito o entender. plano de aposentadoria e às vezes nem ele entende direito. Então ali é o que a gente fala, a gente está ali como um consultor. Então você tem que entender ali aquele público que você vai atender, para É, você justamente ir matando essas objeções e não cair. Porque é como o Anderson falou, um funcionário público você vai oferecer DIT para ele porque ele vai falar, não preciso disso. É igual, por exemplo, você vai atender um médico eu atendi um médico esses dias, a despesa dele era 100 mil reais. Eu vou oferecer DIT para ele? Não, não tem sentido. Então, você tem que entender a realidade, porque não é todo médico também que vai comprar DIT, entendeu? Então, depende. exato. E outra coisa, tem que entender a forma exata que ele é funcionário público, porque outro dia eu fui atender 2 médicos, eles falaram, eu atendo só público. E aí, da prefeitura aqui, e aí eu questionei, né? Eu falei, mas como é que é? Se você se afastar, o que que acontece? Ele falou, eu tô ferrado, porque apesar de eu ser funcionário público, eu não tenho garantia nessa área, porque ele é contratado.
ele tem limite. Então, isso também é importante, porque às vezes a gente coloca na cabeça, funcionário público tem toda a estabilidade, não necessariamente. Tem que ver o contrato, tem que ver se ele é município, estado ou federal, porque tudo isso vai influenciar. E aí, antes da reunião, me antecipei a isso, e aí realmente eles não têm garantia nenhuma de renda, não. Verdade. Eu estava com um médico e aí ele disse para mim assim, ele falou, Marcos, o doutor vai tirar férias agora em janeiro? Ele, Marcos, se eu tirar férias em janeiro, eu fico pobre, eu não posso parar de trabalhar um dia. Eu pego um feriadão, saio e volto, porque se eu não trabalhar, não pago minhas contas. Eu tenho que trabalhar de qualquer jeito. Então, o médico tem aquele status de ser médico e tal, mas uma coisa é garantida: o médico não leva a vida que vocês levam, não. Que a gente leva, não. O médico não tem. Outro dia, meu filho virou para mim e falou assim: pai, vou viajar. Vou, antes de casar, eu vou viajar, vou fazer uma viagem aí, vou ficar uns dias fora. Maravilha, vai para onde? Eu vou para a Inglaterra, vou para para Holanda, vou para a Bélgica e vou passar em Paris. Eu falei, mas você vai ficar quantos dias? Vou ficar uns 20 dias, mais ou menos, assim, não sei. Mais ou menos, acho que foi esse tempo. Eu falei, mas se fosse um profissional que estivesse preso a um local de trabalho, tendo que fazer a renda dele, ia conseguir? Claro que não, né? Mas de jeito nenhum. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui da noite e a gente encerra hoje, a gente volta segunda-feira que vem. Pode ser assim? Só para a gente fechar? E aí vocês vão dar o parecer de vocês, mas eu queria que o Anderson conduzisse aí o que ele acha. Essa segunda pergunta. Está bem. Sua proposta é boa, mas vamos falar sobre isso lá para frente? E aí? Como é que vocês Então, cara, vencem nesses essa casos aí, objeção aí? Como é que a gente vence esse treco? aí a gente, Marquinhos, aí só tem um jeito. O que está faltando aí é senso de urgência. A pessoa não entendeu que pode acontecer com ela amanhã. Ela não entendeu, ela não deu a real importância para a proteção que você está oferecendo. Ela não entendeu. Para ela falar isso para você, ela não entendeu. Tem várias formas de fazer. Você pode fazer, entendo. Se você me garantir que nada vai te acontecer até a próxima data que você quer bem para frente aí, beleza, eu saio daqui tranquilo. Mas eu não tenho essa garantia. Você tem? Ela não tem essa garantia. Você pode perguntar para ela. Você pode me garantir que nada do que a gente conversou aqui vai te acontecer durante esse tempo que você quer pensar? Qual vai ser a resposta dela? Não. Não. Ela sabe Então, que é minha não. sugestão, quando ela falar ou não, você puxa para você. Então, a minha sugestão é que a gente faça hoje exatamente pela razão que eu acabei de perguntar, pela imprevisibilidade. A gente não tem como saber se daqui a X tempo não vai ter acontecido nada com você, ou sequer se você vai ter saúde para ser aprovada daqui a X tempo. E aí você explica da aprovação, que depende da saúde. Aí você dá senso de urgência para ela. Mas, novamente, para chegar nesse ponto, de você apresentar o plano, ela gostar, mas não ligar, é porque a primeira parte da visita, ou a tua primeira visita, para quem faz duas, não foi boa. Você não amarrou os pontos que tinha que amarrar. Tá solto. Porque ela Entendi. não pode chegar na segunda visita com dúvida se vai ter ou se não vai ter o que você tem para oferecer. Ela tem que estar preocupada em não ter. Agora você E me ansiosa lembrou, em ver o que você está apresentando, na minha opinião. uma palavra do Ciro, que o Ciro passou há tempos atrás. O Ciro falou assim: vocês têm que se lembrar que a gente não vende seguro para quem quer comprar, mas é para quem tem saúde, né? Para quem pode Eu, eu, contratar. eu acho que isso é forte para o cliente, né? É garantido que daqui a algum tempo você vai ter saúde, você vai poder contratar, que pode ser que você não possa contratar e aí seja tarde demais. E a É bem explicação, Marquinhos, interessante. a explicação é exatamente essa. Tem o É caso bem da bola de interessante. cristal. Cara, você pode me garantir que daqui a 3 meses você vai estar vivo, com saúde, e nada vai ter te acontecido? Não. Você pode perguntar para ele também, alguns usam. Cara, se você soubesse que você ia ter ficado inválido ontem, você teria assinado o seguro na hora ou não? É claro que a resposta é sim.
Então, como a gente não sabe nem tanto para frente, nem como a gente não sabe, aí é a imprevisibilidade, não tem jeito. Por essa razão é que a gente tem que te proteger hoje, não dá para esperar. Se pudesse esperar, se, até se você soubesse que nada vai acontecer, você não faria o seguro, certo? Essa é uma ponta da operação. Se a seguradora soubesse que vai te acontecer amanhã, ela não aceitaria o seguro. Essa é a outra ponta da situação. Como os dois não sabem, eu estou aqui para fazer esse casamento acontecer antes que aconteça, enquanto a gente realmente não sabe o que vai acontecer. É o momento de fazer. Depois, para ambos os lados, não é interessante. É isso, cara. Assim, normalmente eu contorno desse jeitinho aí, em cima da imprevisibilidade. Andréia, você já passou por uma situação dessa? Você, Fabiana, Mari? Eu já, Marcos. Você já, Mariana? Como é que você Já. venceu essa barreira? Ou Então, não? não venci. O que que aconteceu? Foi no meu primeiro mês, muito crua, né? E aí a cliente não quis fazer. Depois ainda fiquei, vamos fazer, não sei o quê. Quando foi em julho, ela me ligou, falou assim, vem hoje aqui no meu consultório que eu quero fazer. Achei estranho, mas fui. Aí chegou lá, fechou aquele contrato bom, sabe? E na hora de preencher a DPS, tinha acabado de descobrir uma artrite reumatoide negado e já era, entendeu? E ela ainda ficou com raiva. Se ela tivesse feito em maio, ela já estaria usufruindo o produto, né? Usufruindo o DIT ou alguma outra situação. Foi Meio que ela horrível. tentou te usar, né? Porque Não, assim, mas ela foi sincera, né? Na DPS, ela poderia ter negado, porque tinha descoberto há uma semana, mas ela foi sincera. E eu falei com ela, falei, poxa, eu não acredito. Ela é e tal. Aí eu falei, olha, tentar a gente sempre tenta, mas eu acho que a situação mudou. E a Mag não aceitou nada, nem só acidente, nem nada. Negou tudo, não deu ela está nenhuma opção. comprometida, né? A saúde dela babou. Aí é triste, Exatamente, infelizmente. E você, André? exatamente. Eu tive casos bem parecidos com esse da Mari, uma médica também, ela já tem um seguro hoje na Unicred, mas ela é a geriatra da minha mãe. E ela disse, não, André, vamos analisar o que tu tem lá. Não, eu não quero nem olhar o que eu tenho lá, eu quero fazer contigo. E aí eu marquei 2 vezes com ela, não consegui por causa de agenda de médico, que daí ela se atropelou lá na agenda dela. E na última vez que eu disse, não, agora tá certo, eu vou te atender 7 horas da manhã. Antes de todos os pacientes. Aí a mesma coisa, cheguei lá, ela não apareceu, ela ligou, ela tinha ido para o hospital com uma dor abdominal terrível, com aquela endometriose. E ela tá afastada do trabalho, então assim, já é um. Eu até pensei, né? Vamos dar um tempinho e vamos conversar por agora, né? Porque eu sei que também vai uma coisa que vai brecar, né? Mas o É, que eu queria comentar dessas objeções, que eu não levei o galo por conta de uma objeção dessa. Eu fiquei ali em segundo, mas eu acho que deu 10 mil do primeiro, do Pedro ali, né? Não sei exatamente, nem quis ficar fazendo conta, até mesmo para não ficar com aquela sensação de, bah, foi por pouco, né? Mas é um empresarial que ele vence agora em janeiro e estava praticamente fechado. E só que ele ficou me enrolando o mês todo, assim, de dezembro, vamos fazer. Mas aí, no finalzinho ali, quando a gente tinha marcado a visita, eu não sei se vocês acompanharam, a gente teve enchente aqui para o sul. Então ele é, estava com muito caminhão na estrada, muito problema. Quem cuida desse departamento estava com mais um monte de coisa. Eu até disse, né? Agora que a gente tem que conversar, porque né, olha o que pode acontecer aí. Será que o teu seguro, daqui a pouco tem uma morte aí? Será que o teu seguro vai te atender? Enfim, não, Andréa, vamos deixar assim, já deixa janeiro que é com calma, a gente vai fazer contigo, mas vamos deixar para janeiro, sabe? Então, acho que se eu fosse um pouquinho mais assim, tivesse no sangue essa coisa do Anderson ali, de ser mais incisivo,
que eu acho, gente, que toda objeção é uma posição que é bem aquilo que o Anderson falou, sabe? É uma posição nossa, nós temos esse posicionamento. Eu ainda não tenho, é algo que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, eu não tenho a coragem de perguntar para o meu cliente assim, então tá, se você tivesse uma bola de cristal, sabe, de chegar nesse ponto, eu não consigo, eu sou muito. Ah, então tá, né? Eu quero falar, mas não vem, sabe? Então tá, né? Eu volto aqui em janeiro, então, sabe? Eu acabo fazendo isso, assim, parece que eu tô. Eu vou dizer uma palavra aqui, não sei se é essa, mas desrespeitando ou atropelando as coisas. Eu sei que eu tenho que fazer, e o Anderson faz muito bem, mas eu não consigo. E aí, Mas, Anderson, André, como é deixa que eu te ela falar vence uma isso? coisa. Então, vou falar isso com ela. Eu também tinha. Eu era muito mais leve do que eu sou hoje. E aí não é o tempo só que vai te ensinar, não. Dá para sempre falar a mesma coisa de várias formas, né? E eu, no início, quando eu comecei com essa objeção, eu não falava tão assim, forte, né? Mas você tem como, no teu jeitinho, sem se indispor ou sem se gerar um clima, que dependendo de como você falar, fica um clima. Não tem jeito na reunião, né? Você fala assim, cara, se me permite te fazer só uma pontuação sobre o teu prazo que você está me pedindo, pede licença para o cliente para falar. Ele vai falar assim, tá, pode falar. Cara, eu só queria deixar claro para você o seguinte. E aí você explica. O seguro de vida, né, ele depende de uma aprovação prévia, justamente porque a seguradora não aceita nenhum problema de saúde, ou seja, nenhum agravo de risco a seguradora aceita. Então tem muito cliente negado. Você está ciente de que a gente, claro, nem eu nem você, não vou nem te perguntar, você já fala que você daqui a X tempo que você está me pedindo, a tua situação de saúde pode alterar? E mais, você sabia que às vezes a situação, não sua, porque você é novo, você é um cara novo, por exemplo, mas a situação dos teus pais, ou seja, o teu histórico familiar alterando, e aí o papai e mamãe já estão numa idade mais avançada, podem influenciar na contratação de algumas coberturas do teu seguro? Eu só queria deixar isso claro, não é para te forçar a tomar decisão agora, não, mas para deixar claro que se a gente não tomar nenhuma decisão hoje, você vai sair daqui como entrou, quando eu comecei a falar contigo, desprotegido. Ou protegido, ou menos protegido, no caso dessa que já tinha alguma coisa lá no Unicred, tal. E eu não gostaria que isso acontecesse. Então, eu simplesmente peço para deixar isso com meus clientes. Se você está ok, tranquilo com relação a isso, ok, eu só tenho que te deixar claro que eu não posso garantir que você vai ser aceito daqui a um tempo. Mas se para você está tudo bem, sem problema. Vamos marcar e eu só vou entrar em contato com você daqui a um mês, daqui a 2 meses, na data que ele passar. Daqui a um ano, aí eu saio. Mas eu deixo isso. Por quê? Porque aí se acontecer alguma coisa, você não vai ter contigo e pô, se eu tivesse falado aquilo, talvez ele tivesse feito. Não, sai com a tua consciência tranquila. Poxa, eu falei, eu alertei dos riscos, que é o nosso papel. A decisão é sempre do cliente, né? Então a gente alerta dos riscos, ou seja, o pró de você fazer agora você é mais novo, você tem saúde, você já sairia protegido. Isso é tudo positivo dele fazer agora. Os contras, eu não tenho como garantir que você vai estar vivo, eu não tenho como garantir que você vai ter saúde. Se você ficar mais velho, o preço pode aumentar, você pode não ser aceito. Tá confortável para você que esses riscos podem acontecer lá na frente? Tô. Beleza, então a gente remarca. Mas o nosso papel como consultor é dar ao cliente todas as informações para ele tomar a decisão. Mas a decisão, no fundo, é dele. Se ele quer esperar um mês, se ele quer esperar a viagem, que muita gente, depois da viagem eu fecho, depois das férias eu fecho. Cara, tudo é motivo. Então, se ele quer esperar, zero problema. Porque, cara, eu já tive mais de 4 casos que não deu tempo de esperar. E aí, se o cara me permitir, dependendo, eu falo. Eu falo porque foram casos comigo. Como o da Mari aconteceu. Ela pode falar e deve usar isso como exemplo para os próximos clientes. Por quê? Porque já aconteceu, eu não quero que aconteça com você. Mas isso tem que ser genuíno. De verdade, ele tem que perceber em você a preocupação de fato dele estar desprotegido. Se ele achar que é para bater meta, para fazer dinheiro, que é mais um, ele vai Caiu. fugir. Então tem que ser genuíno. Esse é o ponto. Mas dá para falar, André. Pede licença. Cara, você me permite te falar uma coisa? Essa frase eu uso muito, tá? Porque aí me permite falar as maiores atrocidades que eu quiser. Se o cliente permitir, eu falo, né? Então, pede a permissão e no teu jeitinho, que eu já vi que é um jeitinho mais leve, vai com jeitinho, mas fala os prós e contras dele não tomar a decisão naquele momento. Porque aí você sai tranquilo. Poxa, eu dei todos os prós e os contras para ele, ainda assim ele optou por esperar, mas ele está ciente dos riscos que a espera pode causar para ele. Ok, a decisão é sempre dele. E acontece. Gente, eu só vou aproveitar aqui, Marquinhos, eu tenho que sair.
Marquinhos sabe, eu tô na casa de praia aqui com 500 pessoas, estão me esperando para almoçar aqui. Eu tenho que ir, tá? Então, assim, agradeço aí a todos vocês, espero ter contribuído. Na próxima eu vou Obrigada. estar aí de novo. Ô, Sempre bom. Anderson, Obrigada, Arisa. Obrigada, Fala. tá? você, só para dizer, né, asseverar aqui que você é um cara que tem feito muita diferença entre nós aqui desde o início. De coração, muito obrigado, tá bom? Legal. Vai lá, vai Pode contar. jantar, mas guarda a coxa de frango para mim que eu estou chegando daqui a pouco aí. Pode deixar. Abraço, gente. Tudo de bom aí. Beijo, vai lá, fica com Deus. Bom, gente, a nossa reunião está sendo boa, né? Vocês gostaram? Tá ótima. Tá de proveito para vocês? Muito. Show. Maravilha. A gente está considerando que a gente está em janeiro, tem gente como ele também viajando aí. A André até outro dia estava também, né, André? Viajando, tirando uns dias com o marido, com os filhos aí, para poder aproveitar um pouquinho, né? Porque senão, Tem que fazer uma parada, né? Tem que fazer uma senão parada, só é trabalho, necessário trabalho, ainda mais família, né? para Vocês recarregar. E precisam. outra, né? A gente não consegue marcar muita coisa agora, né, gente? Agora, até essa parte dessa semana, sim, mas até dias atrás, meio que a pessoa, às vezes, até algo que tu poderia aproveitar lá na frente vai soar assim, pô, recém começou o ano, tô de férias, tô na praia, essa guria veio me encher o saco aqui falar de seguro de vida. Então, eu acho que tem essa necessidade também de a gente perceber isso e aproveitar. Então, assim, eu fiz muito administrativo, arrumei carteira, entreguei a pólice, sabe? Vi a inadimplência e curti um pouco com a família. Foi o que eu fiz, assim, sabe? Dar uma desligada, é necessário. E conselho que eu dou para vocês é o seguinte: desfruta ao máximo que possível da família, entendeu? O máximo. Quem tem marido, viaja, entendeu? Com os filhos, aproveita, vai descansar, beber água de coco e porque, é claro, a vida não está fácil para ninguém, mas a gente tem que saber tirar proveito também, que vai ter um ano inteiro para a gente trabalhar, né? Uma última pergunta. Vocês vão estar, a Andréa vai estar no Potencialize. Fabiana, você vai vir para o Rio, para o Potencialize? Não vai vir, não? Vou não, Marcos, não, vou não. Eu tive aí em julho, né? Ainda tô apertada. Ele E ia eles falar, vem para avisaram muito cá. em cima. Mas eles avisaram muito em cima da hora. A passagem tava 2.000 e tanto só É ida. muito atropelado. Eu também que ganhei a passagem, eu recebi ontem, gente, a passagem, o hotel, tudo ontem. Agora que veio a questão do traje, eu tenho que ir atrás do traje, porque tem a noite de sexta, tem a noite de sábado. Mas assim, ó, fazem a inscrição e assistam online. Vale a pena ser o Mag Day ali, dá para assistir online, né? Eu estarei fazer lá, se online. Deus quiser. Mariana, vem? Não, Marcos, vou fazer online. Vai fazer online. Bom, Mari, você podia vir, né? Para a gente comer um pastel na esquina. Pois é, estou devendo uma visita aí no Rio, mas eu tenho reunião sábado de manhã. Não, tá bom, é isso aí. Gente, então vamos parar hoje por aqui. Na minha opinião, foi maravilhosa. Estamos todos de parabéns. Eu acho que a Sabrina agregou muito, né? E Anderson, Andréia, Fabiana. A Fabiana, estou curioso com a questão do PAP aí. Em breve você vai passar para a gente a sua experiência aqui, ao vivo e a cores. Mariana, beijo, tá? Foi Depois a ótimo, gente viu, se gente? fala. Obrigado. Beijo, gente. Boa noite. Uma boa noite de Boa descanso noite, para vocês. gente. Beijão no coração. Fica com Tchau, Deus. Beijo a tchau. todos também. Valeu. Tchau. Vai lá no grupo lá e comenta, hein? Pode deixar. Valeu.